hoje eu chamei esse nosso encontro de Vida de Qualidade do Artífice. Eu não gostei muito desse mas eu deixei porque não estava ainda com inspiração. E a ementa diz assim: qualidade de vida do artesão. Né? Esse é o título que estava lá na nossa ementa. Sustentar a si e sua família com necessidades e anseios e qualidade de vida. Desafio em compor o valor do seu trabalho. Um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje com Lulessa Veltarola e Daniela Leal. A gente vai seguindo aqui, conversando, fazendo esse tricô em torno desse assunto tão complexo, não é? Como vocês estão? Como vocês chegam? E chego ótimo, chego com várias coisas na cabeça sobre isso, assim, continuo, isso é um assunto mesmo que nos comove, né? Boa tarde. Então, a gente segue em frente aí, né? Sempre cheias de perguntas. Me deparei, assim, com um material de estudo muito interessante, falando justamente sobre qualidade de vida, né? No que consiste essa qualidade de vida e sob qual ponto de vista, né? O que pode ser considerado a partir da vivência daquele povo, daquele lugar, daquela pessoa. E carreguei também uma pergunta, assim, durante esse mês, conversando com algumas pessoas, assim, que vivem da artesania e do artesanato, né? Que é o grande desafio, assim, né? Como que a gente consegue construir uma qualidade de vida quando a gente se coloca a produzir algo que é único, que é autoral, né? E que tem tanta particularidade, e a gente coloca no mundo e sempre se depara diante daquela postura de barganha, né? De desvalorização, que não acontece quando a gente vê as pessoas dentro de uma loja de departamento. Ninguém entra na loja de departamento para comprar uma boneca que é produção em série, que custa, sei lá, R$300, e diz, mas eu acho que é muito R$300. Né? Ninguém faz isso. Mas com a artesão, existe, né, essa postura. E eu fico me perguntando por onde que a gente desata esse nó, né? De ter sempre que lidar com essas questões. Já é um desafio para o artesão colocar o preço, né, naquilo que vale muito. E aí ele sempre é questionado. E aí muitas vezes não consegue nem garantir a sua subsistência básica, né? Dirá ter uma qualidade, né? Então é isso, estou cheia de perguntas. Então, é um objeto feito por mãos humanas que está impregnado de ação, impregnado de necessidade de vida, impregnado de trabalho, impregnado do desejo daquela pessoa de construir a sua família, de ter comida na mesa, sabe? São tantas coisas que nos trazem um objeto. Assim, se a gente for pensar naquilo, né? Se a gente tiver a curiosidade e a coragem e a disposição para pensar na vida, eu acho que o ponto é esse. É como a gente olha para a vida e pensa nela e fala: como eu me coloco diante dessas coisas? O que está por trás disso? Porque, assim, se for por quantidade, né, a gente nem vive. A gente fica assim, só na superfície, porque é muita coisa. Mas como a gente olha para as coisas com atenção e fala... Porque acho que cada coisa tem uma chave que, no fundo, dá no mesmo lugar. Mas, assim, a gente precisa ter uma fresta de entrada para a gente no fundo, para a gente se apoderar da gente mesmo, né? Do entender de como a gente quer estar no mundo e exatamente assim, para a gente atuar, trazer, a gente pensa e como eu vou transformar esse pensamento em devolver ao mundo o meu fazer, a minha atuação, né, a minha atitude. Então, que é isso que a pessoa faz, assim, quando ela
Então, mesmo um trabalho assim, à mão, pode ser um trabalho feito máquina, sem pensar, né? Mesmo isso pode ser. Eu acho que aí a gente está chegando num lugar que a gente tem que começar, digamos assim, a delimitar o nosso contorno. Sim. Tô falando demais, tô indo muito, né? Não. Nesse negócio de um trabalho feito máquina. Por quê? Porque a gente tá falando do feito à mão. Sim. A gente está falando da artesania, da questão do preço. Mas tem uns pressupostos que eu achei que a gente fosse entrar, mas a gente não tocou ainda. Sim. Que são, por exemplo, as questões lá nas categorias de Marx. Eu já falei um pouco aqui disso, né? A questão mercadoria, valor de uso, valor de troca. Talvez nós três possamos, agora já estou considerando nós três, tá bom? Talvez a gente possa ler um texto desses para a gente começar a discutir, porque assim, ó, o grupo de estudos ele surgiu, digamos, daquele, lembra aquele tapetinho, onde é que está? Sim, tá ali, ó, nem está sendo usado como tapete, ó. Está ali naquela puff, está em cima do puff, que meu marido trouxe custando 30 real, né? E achando lindo. Olha que barato! Começou aí eu fiz uma postagem e que bombou, porque as minhas postagens nunca bombam, e essa bombou. Aí eu falei, tem alguma coisa aí, tem um trem, né? Para a gente olhar. E aí surgiu a ideia do grupo de estudos. Foi isso. E aí, a gente está vendo a mercadoria que foi comprada, né? E refletindo sobre a questão do preço. Esse seria o grupo de estudo. Mas eu acredito, sei lá, pensando nesses tempos todos, porque isso já faz uns 4, 5 meses, né, gente? Já faz um tempo que a gente tem. Eu acho que a gente tem que problematizar a questão da mercadoria. Verdade. Será que isso que é feito à mão é mercadoria? Essa é a minha pergunta. É isso que está me movendo e me incomodando. Será que o valor do feito à mão, será que esse valor é vinculado à mercadoria? Ou será que está mais próximo, a Daniela tem mais experiência nisso, na questão do CSA, né? Que você sustenta alguém, você não compra a batata, a beterraba, a cenoura ou a alface. Você sustenta alguém na terra e aquilo que ele conseguir produzir, você acolhe, independentemente do que seja o produto. Ou seja, nessa coisa do CSA, desvinculou-se o apoio ao trabalho do outro do produto que ele te oferece. Eu acho isso um avanço. E eu não vejo. Claro, a gente vai discutir mais, mas só para trazer essa pontuação. Eu não vejo solução para nós da artesania em outro lugar que não seja desvincular o produto do apoio a quem fez. Seja esse apoio de forma individual ou, como a gente vai ver nesse texto que a Daniela nos trouxe, pelo grupo, que é o que as pesquisadoras lá perceberam, que cada uma daquelas mulheres pobres que tem uma renda de um salário mínimo por família se sentiam concorrentes uma das outras. Me dá uma raiva disso. Nina, isso é muito avançado, essa ideia de comunidade que sustenta, né? É muito moderna, não sei, assim, é preciso um trabalho um trabalho interno, assim, que passa por olhar os seus valores, as suas prioridades e conseguir sair da ilha, sabe? Para ver a ilha tem que sair da ilha. Então, assim, tu é criado numa sociedade, né, individualista, competitiva,
E isso se perpetua de gerações para gerações. E o desapego que tem que surgir é grandioso, né? É um movimento muito gigante interno. Para tu perceber, assim, todos os níveis. Se eu estou pagando, né? Por exemplo, eu participei já de 2 CSAs durante bastante tempo, e as pessoas entram e elas não entendem onde elas estão se associando, né? Precisa de muito exercício. Por exemplo, tem tempestades que destroem as estufas. E aí a gente pensa, gente, nós precisamos refazer as estufas. Quanto custa? Vamos dividir? Porque senão não tem como, né? Cultivar os vegetais mais delicados. Ah, não, mas a estufa é problema dele. Agricultor, ou então assim, mas esse aipim ele tá muito duro, ou a rúcula tá pequena. Gente, a terra dá o que ela dá, sabe? Por quê? Então, porque a gente tem que se descolar, desse lugar de consumidoras que a gente se orgulha. Exato. E precisa aprender a ser gente. Não dá para querer fazer artesania e não ser gente. Vá se fu! Não, a gente está no ar. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Não dá para fazer artesania. Quer fazer artesanato e não ser gente? Imagina, Mas sabe que uma coisa... Eu faço sapatinhos de tricô. Eu faço sapatinhos de crochê. Você é minha concorrente. Eu cobro R$1,99. Vou cobrar R$1,50. Me dá tanta raiva. Sabe, eu tenho ódio. A verdade é essa. Sou uma pessoa odiosa que tem ódio. Eu tenho raiva disso. Sabe? Porque a gente tem que aprender a ser gente. Tratar do preço da artesania e não criar rede. Vá! Desculpa. Vou dar uma chata, vou tomar café. Vou trocar pelo chão. A gente tinha falado uma coisa, mas eu atravessei com esse assunto odioso. Meninas, deixa então eu só terminar a minha lista. Eu vou perder. Vou fechar até meu microfone. Porque o que eu estava querendo dizer, aquilo porque entrou a questão do mercado, e realmente, essa coisa do mercado, o que é mercado, o que é mercadoria, como a gente se posiciona com isso, é aonde a gente quer chegar, né? O que pensando é onde que a gente quer chegar. Mas o que eu queria dizer do objeto era uma outra coisa. Porque, assim, o Santo Antônio, eu fiz um texto ano passado sobre o Santo Antônio, as imagens de Santo Antônio, o povo também tem essa relação com esse objeto, né? Então, é um objeto feito por alguém que vai para outra pessoa, e essa pessoa também se relaciona com esses objetos que trazem uma história. Mas o que eu acho que está por trás disso? O que eu acho que está por trás disso é que o homem, quando... Eu estava lendo esse texto, que é esse texto aqui, Filosofia do Corpo e Inventário da Dor. O anonimato, alteridade e relação intercorporal, segundo Merleau-Ponty. Então, ele traz essa relação do homem com os objetos. Repete, por favor. Repito. Filosofia do Corpo e Inventário da Dor. Anonimato, alteridade e relação intercorporal, segundo Merleau-Ponty, que é um filósofo francês. Então, esse texto fala de intersubjetividade, intercorporeidade, anonimato, percepção e sensibilidade. Mas, assim, o que me chamou a atenção, que eu acho que se liga, que me fez pensar a partir dessa nossa questão de qualidade de vida do artesão, que é um modo de existir, né? E é uma coisa que tem muito relação também, Nina, com a sua pesquisa, né? Que é o corpo no mundo, né? Como a gente atua nesse mundo, através do corpo. Mas ele fala aqui que antes do corpo saber antes da pessoa saber que ela que é um ser, da subjetivação, o corpo já sabe de si. O corpo já existe. E esse corpo que chega ao mundo,
que habita o mundo, ele vem para um mundo que é habitado por outros humanos, já corpos que já se souberam de si e que habitaram o mundo. Então, esses objetos que estão no mundo significam para a gente que é um mundo construído também culturalmente, que a gente vai construindo o mundo e que a gente vai impregnando as coisas, de certa forma, que as coisas e os lugares nos dizem que nós somos uma rede, justamente, isso que você estava falando. Nós somos um coletivo. Nós nascemos para viver coletivamente, biologicamente, a gente é programado para isso, de certa forma. Por quê? O homem, quando ele... Aí isso nem está nesse texto, mas eu vou juntar isso. O homem, quando ele se tornou ereto, quando ele começou a usar as mãos, se soltar e usar as mãos para... A forma do corpo influenciou. Isso veio antes da nossa... do cérebro aumentar, né? Foi a mão que fez possível o pensamento. E para isso acontecer, para nós sermos seres complexos que somos, o corpo, o ser humano teve que entender, intuitivamente, teve que entender, que eu falo, o corpo entendeu biologicamente que a gente não vivia sem o outro. Por quê? A anca a gente de 4, antes de virarmos bípedes, de 4, a anca da mulher era maior. Os bebês nasciam como os bebês animais, como a vaca, o cavalo, a égua, o cavalo, quando nasce. Os animais já conseguem andar, eles comem, eles têm mais eles têm mais autonomia que nós quando nascemos. Quando nós nascemos, na verdade, a gente nasce ainda muito dependente. Por quê? Porque o corpo entendeu que eu estou fazendo essa costura agora. O corpo entendeu, o corpo humano entendeu que para a gente ter essa liberdade com a mão e a complexidade do pensamento que vem com isso, do pensar manual, nós, bebês, o bebê nasce totalmente dependente dos seus pais. Primícola secundário é o nome. De outra coisa, não é? Nós somos primícolas secundários, ou seja, depois que saímos do ventre materno, ainda temos 3 anos de formação totalmente dependentes do ambiente para nascermos. E nascemos exatamente aos 3 anos. Esse é o nosso nascimento. Tá Antes vendo? disso, é uma fase gestacional. Mas isso já nos mostra como a gente é dependente já de raiz. É uma rede. Era isso. Olha só. Vamos para o nosso assunto, então. Bem, eu mudei o título. Aí eu mudei o título assim. Era qualidade de vida o nosso título. Eu mudei para vida de qualidade. O nosso texto também traz qualidade de vida. Porque essa qualidade de vida, ela é um estado. Então, alguns autores, eles tensionam essa qualidade de vida já como um produto, e já como uma categoria fixa, e já como alguma coisa tipo margarina, a qualidade de vida, né? A família margarina, já como num combo, digamos, de um pensamento capitalista. E eu vou falar uma coisa, esse grupo de estudos não é capitalista. Para de gritar, criatura. Mas é isso. A gente tem que pensar, e eu quero fazer esse exercício, eu gostaria que as artífices que por acaso apareceram por aqui, ou mesmo aquelas que fazem parte do nosso grupo, entendessem que
fazer artesania é um movimento de afirmação anticapitalista. Por quê? Porque se vocês quiserem lidar com artesanato como mercadoria, se vocês quiserem entrar nessa coisa da concorrência, façam indústria. Não é artesanato. Artesanato é em outro lugar. Não é? Concorrência, preço de produto, isso é indústria. Não é aqui, não. Passa adiante. Aqui fica quem é anticapitalista. Anticapitalista não é passar fome. É compor o preço da artesania por uma vida de qualidade. É um processo educativo. Por isso nós estamos aqui estudando. Porque senão a gente fazia uma tabela. Tanto de material, tanto de horas de trabalho, tanto de lucro, pronto. Não é? Quantas horas você vai precisar trabalhar por mês para receber R$500? Acabou. Não precisa estudar. A gente estuda porque a gente acredita que para transformar esse mundo que a gente está vivendo, a gente precisa ir pela educação. É por isso que a gente está aqui. Porque se a gente fosse transformar por outro lugar, a gente estava em outro lugar, e não aqui, num grupo de estudos. Né? Um grupo de estudos não se constitui para fazer uma planilha de Excel. Um grupo de estudos se constitui para produzir conhecimento que tensione o status quo. E não que afirme o que está aí. E qualidade de vida afirma o que está aí. E vida de qualidade é pulsional. A vida de qualidade é sempre singular. É a vida de qualquer um. Não é estabelecido por um índice, seja ele qual for. A qualidade de vida, ela é constituída por um índice. A vida de qualidade, ela é a vida de cada um. Bem, e aí no nosso texto tem bem-estar. Mesma coisa o bem-estar. Então, a gente tem que trocar o bem-estar pelo bem-viver. O bem-viver não é só você se sentir bem. Você pode estar no bem-viver se sentindo muito mal. Porque o sentir-se mal faz parte da vida e tem que ser acolhida por ela. Então, a gente usa bem-viver, que é um modo de pensar o mundo integrado, de fazer o comum terreno, com os objetos, como trouxe a Lu, com o ambiente, com o social. É pensar nessa integração. Isso é bem viver. Bem-estar é cada um. Ah, eu estou bem, então tudo bem. Que se dane que morra 500 mil. Vou passear de motocicleta. Que se dane o mundo. Se eu conseguir vender 4 bonecas esse mês. Não, o bem viver é verbo, é para todo mundo. E, por último, lá nosso texto traz identidade cultural. E aí eu prefiro não lidar com a categoria de identidade, porque, de novo, tanto a qualidade de vida, como o bem-estar, como identidade cultural, estão num guarda-chuva, digamos assim, liberal, individual. E a gente tem que mudar identidade cultural por modos de existir. Porque os modos são múltiplos, a identidade é sempre fixa e uma. A identidade cultural, você tem que ficar atrelado naquele lugar. E a gente viu nas nossas próprias personagens da pesquisa da moça que elas não querem ficar atreladas ali. Elas querem ir para outro lugar. Todo mundo quer. Não é? Isso, modos... E você, aonde você for, você vai carregar seu modo de existir. Mesmo que você mude sua identidade cultural, né? De artífice do barro para faxineira na cidade grande. Por isso que o Stuart Hall, que estuda cultura, né, muda
como é que é? Identidade para identificação. E muda raiz quando fala em identidade para rota. Quer dizer, né? Raiz para rota, Então é na estrada, sabe? Não é fixo. Ele diz dessa mobilidade mesmo. Olha só. Vocês querem trazer o texto? Deixei separado aqui. A Cláudia está com a gente hoje. Ela está perguntando se eu estou tomando chá de camomila. E aí eu tenho que dizer para ela que não. Pior que ela está tomando chá de gengibre. E aí ela está falando... E ela está falando que está levantando a bandeira, essa minha, do ANTICAP. Muito bem. Fala, Lu. A gente vai colocar o texto... Pode ser. Posso contar uma coisa do linho aqui de Portugal? Pode, adoro. Porque eu me interesso muito. Aqui era um grande produtor de linho, né? E a gente tem uma visão muito romantizada, e se a gente vai atrás, o negócio aparece de outra forma. E aí eu fui procurar conhecer a história do linho, fui atrás de uma pessoa que produz linho, uma pessoa super boa que chama Alice Berardo. E aí... Ela é personagem da minha tese. É do saber fazer. Isso. E eu, toda romântica nessa coisa do linho... Ela mora aí em Matosinho ainda? Não, agora ela mudou para Porto mesmo, assim. Quer dizer, né? Matosinho é Porto, mas ali bem mudou. Tá. Aí ela falou, Lu, você não sabe... essas coisas do linho, esquece isso de essa coisa romântica, de coisa... Aí eu já ia falar qualidade de vida. É um jeito, é indigno o jeito que as pessoas trabalhavam com linho. Isso tem que mudar. E tem que ser caro, é caro. O linho é caro. Então, tá vendo? Eu compro esse linho artesanal. E é caro. Eu gosto que eu pago caro por isso, assim, no sentido que porque o que ela está fazendo, Nina, é justamente, eu acho que é sustentar essas pessoas, isso volta para essas pessoas, entendeu? Não, e ela faz ela me falou, o que precisa aqui é fazer tecnologia, uma tecnologia que ajude essas pessoas e uma tecnologia aberta, que não é para ser uma pessoa, uma empresa dona de uma coisa para monopolizar, que foi isso que aconteceu com Portugal. Perdeu o linho dele porque veio uma indústria e acabou com tudo. Matou Então, assim, eu só queria trazer essa questão do... Aí você está trazendo a questão da preservação cultural, que é onde a Alice se estabelece, né? Então, preservar culturalmente as tradições, né? E aí, a gente precisa fazer um recorte. Quem são as nossas artesãs? As nossas artesãs, as que estão aqui com a gente, são as artesãs de classe média. Sim. São as artesãs da cidade. São as artesãs que frequentam armarinho, que compram as coisas no armarinho. Essas somos nós. E eu acho que se a gente for pensar nas mulheres ribeirinhas, nas produtoras de linho, nas mulheres integradas com a terra, isso tudo é muito lindo, muito bonitinho, mas o nosso lugar de fala, vou usar esse termo aí, que as meninas adoram, o lugar de fala é a intelectualidade artífice urbana. Essas somos nós. Você, Lu, aí no Porto, Daniela, nós somos essas pessoas. E essas pessoas têm seus problemas de viverem das próprias mãos, que são diferentes daquelas da comunidade de Sobrado, no Rio Grande do Norte. Nós não vamos viver com menos de um salário mínimo por família, não é? Nós não vamos produzir, nossos maridos não vão até o barranco pegar a argila.
nossos maridos estão quase sempre ou na mesma que a gente, ralando, ou trabalhando, e a gente tem que colocar os dedos na ferida. A artesania que a gente faz quase sempre é subsidiada pela nossa família. Seja nosso papai e mamãe, seja nosso marido, seja o trabalho e a gente faz o bico de artífice. Gente, então, vamos focar na gente. Vamos focar na gente, porque aí a gente pode produzir. Mas, produzir Nina, pensamento forte para colocar o dedo na ferida, que é precisamos formar redes. sim. Cada uma no seu retângulo, que agora é moda ficar em retângulo, já não mais no quadrado, né? O negócio de quadrado já foi. Agora, cada um no seu retângulo não vai produzir conhecimento, vida. Nem a gente vai conseguir sair do lugar onde está de menos-valia. Quem tem que valorizar o que a gente faz são nossos pares. Somos nós mesmos. Eu que tenho que valorizar o trabalho da Lu, o trabalho da Daniela. E o que a gente vê acontecer? Não é isso. Não é isso. E eu sou bem mais velha que vocês, e já dei aula para um monte de jovens como vocês, percebo isso acontecer o tempo todo. Agora mesmo, uma das nossas professoras se desvinculou do nosso projeto e foi fazer um projeto sozinha, para fazer a mesma coisa, a mesma batalha, criar um site só dela, tentar juntar meia dúzia de professores, só ela, ao invés de ficar na rede. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Enquanto a gente não aprender a ser gente e produzir aliança, pode pôr o preço que for. Daqui a pouco você está vendendo muito bem, daqui a pouco vão te jogar fora. E aquilo que você está produzindo não vai valer nada, porque você saiu de moda, porque você foi cancelada, ou porque... Só quem pode sustentar a gente é a gente. E se eu tiver de falar alguma coisa nesse grupo de estudo mais, é isso. Bem, eu não tinha preparado para falar nada disso. Ô, Nina, mas eu estava pensando, nesse recorte que você falou, eu estava pensando, eu sempre penso também naquelas mulheres, não nesse recorte da mulher urbana. Sei lá, é porque eu tenho... Mas a gente vai atuar pela vida do outro? Não. Enquanto nós, artífices, de classe média, ex-advogadas, ex-engenheiras, jornalistas, estão tentando viver a partir de suas mãos, a gente vai parar de focar na dinâmica de forças que nos atravessam, porque essas mulheres não têm Instagram, essas mulheres não estão fazendo outra coisa. Se a gente se organizar, talvez a gente consiga atuar sobre elas, mas querer atuar sobre elas sem se organizar, sem produzir rede, sem virar gente, querendo que o outro se transforme em gente, para isso já tem. Eu entrevistei essa semana uma designer social que vai mapear toda a comunidade, estabelecer os pontos de tensão, criar métodos. O povo ribeirinho já tem um monte de designer social querendo elas. Quem está olhando para cada uma de nós isolada em suas casas, fazendo seus tricôzinhos e querendo colocar a foto no Instagram? Esse é o nosso lugar de fala. É aqui que a gente tem que tensionar. Quem veio para o grupo de estudos? A ribeirinha ou aquela que está lá no apartamento? Fazendo bonecas para vender. Essa. É conosco que a gente tem que se ver. É com a nossa turma, com a nossa rede. Quem vem fazer pós-graduação e grupo de estudos? É a mulher do campo integrada, a mulher produtora de linho? Não. Essa tem outros desafios. Agora, a gente tem que olhar para a gente.
organizar-nos, verificar, né? É a gente que tem que ter conexão com a terra, e não a ribeirinha que já está na terra. A gente que tem que parar de frequentar esse masturbar, não é bom falar aqui, né? Na frente do armarinho, né? Dentro do armarinho, e pensar, eu estou produzindo lixo ou estou produzindo vida? É a gente que tem que se reeducar para consumir coisas significativas. E, evidentemente, que não adianta cobrar mais caro. Essa política da Alice, isso é Europa, isso não me interessa. O que a gente tem que fazer aqui é rede. É rede. Rede. Rede de sustentar a vida do outro. E não comprar mais caro o produto. É isso que eu penso. E não adianta, eu penso assim. E vou falar, se tem alguém que eu tenho que bater, é nas artífices que somos. Somos egoístas, somos individualistas, olhamos para o outro com inveja. É isso que fazemos. Não colaboramos, não agimos colaborativamente. Queremos salvar o nosso. Sabe como que a Regina Favre chama isso que somos? Fascistas de corpo mole. Queremos tudo e não entregamos nada. Eu não quero ser isso. E eu não quero ser isso. E mesmo que eu termine sozinha, continuarei gritando aqui. Olha só, Cláudia falando. Artesã por opção e não por necessidade. Quase todas nós deixamos o mundo corporativo e dizemos, eu quero algo junto às manualidades. Porque se fosse por necessidade, ficava advogando, ganhando 300.000 vezes mais. Eu acho que é nesse lugar que a gente mora. Eu não sei, posso estar enganada, vou fechar meu som para ver se vocês falarem, porque hoje eu estou muito irritada. Eu não entendi. Eu não entendeu? Não, eu tô aqui tentando entender. A Nina tá fantástica hoje. Chegou, sabe? Eu cansei, sabe? Eu cansei de olhar para isso, para aquilo. Depois da designer social, sabe? Eu passei do meu limite. Para mim, ontem produzimos 4 horas de produção, a pesquisa fenomenológica do material. Estou gravando isso no domingo, tá, gente? Depois que a gente teve o encontro no sábado. Para mim faz muito sentido isso que tu trouxe, assim, é bem provocativo, mas eu acho que ali é o cerne de tudo, realmente, porque a gente está inserido, né, numa realidade que ela não é de rede, ela é extremamente competitiva, e, digamos assim, nessa... Bom, boa parte das artesãs que frequentam esses encontros, né, onde a gente se encontra, né, ou do mundo acadêmico, ou, enfim, de uma classe social que, de certa forma, é um pouco mais privilegiada, mas que percebem o preço que se paga por isso, né, porque é isso que eu sinto, eu comecei a despertar para a roda dos ratos em que eu estava envolvida há 10 anos atrás, né, e onde eu trocava o meu tempo por dinheiro e custava, não valia, né? Porque o preço é alto que a gente paga. Quando tu vê, tu tá ali no mercado corporativo, tu tá, enfim, inserida, né? E aí quando tu faz um movimento de despertar para isso, de te conectar, né, realmente com o planeta, com a Terra, né, com as relações, né, com as relações de qualidade, de tempo, precisa abrir mão de muita coisa, né? E aí é um movimento, assim, de frear realmente uma jornada que é frenética, porque ninguém mais para refletir, para degustar, nada, né? Simplesmente a gente está no automático da produção, tem que produzir sempre, né? Produzir alguma coisa, é uma grande anestesia, né? Então, e a gente não se dá conta disso, porque quando a gente percebe, assim, artesãs
por exemplo, como esse exemplo aí, né, das ceramistas, né, que daqui a pouco tem todo um apoio e um olhar para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, ou que pelo menos possam se sustentar, e a gente vê que o trabalho em rede favorece, eu acho que vale a pena traçar esse, né, para essa realidade que a gente vive hoje, dessas artesãs que são isoladas mesmo. E como que a gente pode aprofundar, assim... Elas não querem fazer. Elas não fazem porque não tem alternativa. Sim. É o que a Lu está falando da questão do romântico. Sim, exatamente, romantizam, né? É terrível fazer o que elas fazem, dá dor nas costas, elas precisam tomar remédio para dor. Elas não querem fazer isso. Se elas pudessem fazer uma faxina na cidade, elas estavam fazendo. Sim, mas porque não tem a valorização, né, Nina? Porque não tem uma valorização desse trabalho de criação, né? Enfim, quando a gente traz para a individualidade, né? Porque trabalhar com a criação e com o fazer manual é ser exclusivo no mundo, né? Tu tá te colocando como alguém que é único no mundo. Isso é valor, né? Para nós. Sim, para a sociedade como um todo não é, né? E o que a gente faz, então, são movimentos de procurar despertar essa questão de como conseguir quebrar esse paradigma. Eu acho que a questão das redes faz todo sentido, né? Entre nós, né? No sentido de nos apoiarmos, né? De não ter essa visão da concorrência, de quem fatura mais, ou de ter que se sujeitar a regras de mercado para poder conseguir viver da sua produção artística, né, e de artesania. Eu tenho amigas que largaram tudo que faziam no mercado tradicional para trabalhar com artesania, e é uma vida muito dura, porque tu tá isolado, realmente, e tu tá lutando contra a maré para colocar o teu produto no mercado, para poder ter, assim, um volume que te dê uma receita para pagar, né? Então, por isso que a ideia da CSA, quando tu falou uns 2 encontros atrás, né, comunidades sustentando a artesania, me emocionei até, porque eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, sempre via... Tem a ver com a preservação cultural, a preservação de um modo também de existir. Né? Porque que a gente não precisa. Tem comunidades sustentando a educação, comunidades sustentando a agricultura, né? As comunidades elas vão ter que ser comunidades, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas, enfim, a tua fala me deixou um pouco... Tô aqui, assim, foi muito contundente, assim. Estou procurando aqui aquele lugar onde elas falam, onde mostra que elas não fazem. Ó, eu vou ler um trechinho aqui, ó. Condições de trabalho e saúde, tá bem? O lento e desgastante processo produtivo expõe as ceramistas e envolvidos a riscos de saúde. É um pouco do que a Lu trouxe sobre o linho. Uma vez que exige da ceramista uma intensa jornada de trabalho, e aí a questão do preço e do valor social implica nessa intensidade, nessa extensa jornada de trabalho, né? Realizada na maior parte do tempo sentada diretamente no chão. E do homem, o transporte da água e matérias-primas necessárias à atividade. Dores na coluna são constantes, motivo pelo qual geralmente precisam ser medicados nos postos de saúde da comunidade. Entretanto, e agora tem uma coisa que eu queria pontuar. Apesar de terem consciência dos riscos que sofrem, e eu acho que aí tem um fio para a gente começar a puxar para nós e para elas também, porque se a gente se organiza, a gente organiza uma cadeia imensa, porque a gente é, digamos assim, influenciador, né? A comunidade intelectual influencia também. Olha só. Entretanto, apesar de terem consciência dos riscos que sofrem, é nítido que a atividade é tida como uma espécie de terapia. Então, nesse lugar que tem um fio
para puxar uma vida de qualidade. Então, se o valor é maior e eu preciso reduzir minha jornada de trabalho e fazer aquilo que na minha ancestralidade, a minha mãe, porque aqui no texto diz, né, aprendeu com as avós, com as mães, com as tias, aquilo que eu aprendi a fazer, aquilo me sustenta de forma honrada, pronto, ali eu estou vendo uma questão de uma espécie de terapia. E essa questão de espécie de terapia é o que eu escuto na minha prática. Por que que alguém deixou a vida corporativa? Por que que alguém deixou a engenharia? Por que que alguém deixou até mesmo a medicina? Porque eu tenho alunas que abandonaram a medicina para fazer artesania. Então, por quê? Porque ali está percebendo, e agora eu falo sobre modos de existir, um modo de existir que compõe saúde para essa pessoa. Pode não compor para outra, mas para essa pessoa. E se a gente consegue fazer um processo educativo de tal monta que a gente compreenda. Eu costumava falar assim, não sei se já falei para vocês em curso, mas eu costumava falar assim, a gente tem que apoiar, né, aquela artífice que faz aquela boneca horrorosa. É ela que a gente tem que apoiar, né? Aquela que a gente tem que comprar, não porque a gente está comprando a boneca porque ela é linda, porque a gente está sustentando a escolha do outro, né? Então, a mudança até mesmo no gozo e na estética daquilo que a gente faz. O meu gozo tem que ser apoiar o outro e não comprar o produto do outro. Eu tenho que ter gana de falar, olha só, aquela pessoa está conseguindo viver, está dando certo, ela está sendo apoiada por todas nós. Isso que tem que me dar gozo. E não comprar um monte de penduricalho. Sabe? A gente nem precisa comprar o penduricalho, sabe? Então, tem uma coisa na antroposofia que eu levo muito a sério, que é, eu não recebo pelo que eu faço. O outro é que me dá e eu dou para o outro, né? E não há essa troca, digamos assim, de mercadoria. Não sei, posso estar viajando, eu sei que estou, mas é no que eu acredito, sabe? Eu não quero mais viver. Isso é muito importante. Você está falando, eu estou tentando entender. Eu estou tentando entender o meu lugar, sabe, Nina? Assim, o meu. Porque, por exemplo, eu estou pensando pelo outro, sabe? Talvez esteja errada, mas porque a verdade é que, sei lá, eu também não me sustento, assim, não é que eu estou em outro lugar, eu tô dando o que eu posso para essa rede, mas de que modo eu posso me incluir no nós? Em que modo? De que modo você acha, por exemplo? Na produção do conhecimento, Lu. Pois é. Esse é o nosso lugar. Eu também não estou vendendo cadernos de artífice para viver. O que eu estou fazendo é problematizando essa situação, é produzindo conhecimento, porque eu não vejo como ninguém, nem na Ribeirinha, nem no apartamento, vai poder sair da onde está, se autossustentar, se valorizar, que não seja pelo conhecimento, porque eu não vejo outro caminho. Exato. A gente tem que produzir conhecimento, mas não é um conhecimento erudito, é uma cultura. A gente tem que operar com a nossa erudição. Se texto para nós é elemento artífice,
A gente tem que operar com ele, produzir pensamento, conhecimento que possa ser transformada por qualquer pessoa. Que uma pessoa que nos escute vai cair a ficha e vai falar assim, nah, é isso que eu vou fazer. Ao invés de ficar ali no Instagram, colocando minhas fotos, pegando encomenda, eu vou fazer uma página com várias pessoas e a gente vai se unir, vai criar rede, e quando uma não tiver dinheiro para comprar material, a gente compra junto, e quando a estufa de alguém cair no chão, a gente vai se cotizar e todo mundo vai apertar a cinta e vai comprar, e vai reerguer a estufa do outro. Pô, é isso que eu penso, gente. Eu não tenho gozo de estar nesse lugar com essa gente individualista, feia, querendo competir, olhando para o lado, para sua colega de sala. E achando que a colega de sala é sua concorrente. Não é. Não é. Pode ter 300 bonecas, uma do ladinho da outra. Tem lugar para todo mundo. Sim. Enfim, deixa eu ver. Eu tirei aqui. Essas pessoas precisam aprender. Ah, tem alguém falando? Não tem. É que essas pessoas também precisam aprender, né? Assim, elas precisam entrar nessa rede. Elas não podem. A gente tem que descobrir a estrutura que nos constitui. E essa estrutura, ela quer isso. Ela inventou a família nuclear para isso, para acabar com as famílias extensivas que formavam rede. Elas nos constituiu nesse lugarzinho, né? Para quê? É a política do dividir para governar. Não há como estar numa estrutura capitalista e produzir rede. Não dá. Não dá para ter qualidade de vida do artesão. Não dá. Só pode ter vida de qualidade, e vida de qualidade se faz no comum, no povoamento, se tornando gente. Se tornando gente. Bem vivendo, não no bem-estar. Estar não é a nossa praia, a gente faz. É que os mundos são criados em conivência, né? Então, do mesmo modo que esse modo de existir precisa ser criado e construído e por quem concorda, por nós, né, que estamos nisso, os outros mundos, eles vivem daquela parasitismo ao contrário, perverso, né? Dá certo, mas pelo lado negativo, né? Porque tem gente que as pessoas é um outro tipo de mundo, o capitalista. E é desse mundo que a gente está querendo chamar as pessoas para, né? Para isso que a gente está tentando entender e fazer. Estou procurando aquela fala da dificuldade, não sei se eu marquei algumas, talvez eu não tenha marcado essa. Vê se vocês sabem onde está. A dificuldade de criar laços na comunidade, que cada uma delas está isolada na sua casa e se consideram concorrentes. Deixa eu procurar concorrentes uma das outras. Nesse texto da Dani? No texto. Enfim, eu acho que, sabe, não sei. Eu acho que a gente tem que... Está fechada, Dani. Desculpa, Nina, respondendo para o meu filho aqui. Ah, tá bom, achei que você estava falando com a gente. Não, estou procurando aqui também. Deixa eu ver se está aqui. Não é isolada, não é concorrência. Vou por casa.
A maior parte do tempo livre em suas casas, aqui, ó, relações sociais. Hoje, na verdade, em vez de falar, porque se a gente vai falar de vida, de qualidade de vida, a gente vai embarcar nas relações sociais. Em vez de a gente ficar falando dos outros, lavamos a roupa suja aqui mesmo, a nossa comunidade, né? Quem vai assistir esse nosso vídeo a não ser nossas alunas, né? Nossas pesquisadoras, ninguém mais, né? Muito bem. Relações sociais. Entre as ceramistas, é comum observar uma postura retraída em relação ao contato com o restante da comunidade, visto que preferem, a autora coloca, permanecer a maior parte do tempo livre em suas casas, sem estabelecer significativos laços sociais com os demais habitantes. No relacionamento entre elas, não existe a ideia de cumplicidade. Cada uma trabalha individualmente, conduta que pode refletir questões relativas à concorrência do preço do produto e sua qualidade. Gente, quando eu li isso, eu falei, não vai dar para a gente continuar nesse texto olhando só para o outro. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Ai, nossa, a gente agora vai começar a 4ª turma da pós-graduação Artes Manuais. Tem a Cláudia está digitando lá. Artes Manuais da Educação. E esse texto da Daniela me fez ter vontade de criar uma disciplina só para falar desse assunto. Fala, Dani. Não, eu fico me perguntando também se elas têm tempo livre, sabe? Ganhando um salário mínimo por família. Preferem ficar longe. Gente, elas estão ralando o tempo todo. É o romantismo, né? Que drogar para aguentar o corpo. É o romantismo que a Lu trouxe em relação ao linho, né? Existe uma normalização dessa dor, dessa exploração, enfim, dessa concorrência, desse sofrimento. A gente se acostuma muito rápido com as coisas e vai tornando elas padrões aceitáveis, né? Mas eu acho que esse texto foi um presente para a gente olhar para nós mesmo, como tu falou, as relações, a potência, né, do coletivo, e a partir daí talvez pensar na questão do valor, de como trazer valor. Uma coisa que a designer social falou, que eu falei, ela disse assim, então a gente teve a oportunidade de ir para fora, porque lá tem gente, né, fora do país, que reconhece o valor disso. E ela falou assim, quando você compra um objeto artesanal, você se sente melhor, cria vínculos. Aí eu falei, não quero nada disso. Porque isso é a lógica da qualidade de vida. Isso é a lógica do bem-estar, da identidade cultural. É a mesma lógica que permeia os museus, onde estão lá os objetos roubados das civilizações. Não é isso que eu entendo por arte manual. E você falou isso para ela, Nina? Ela entendeu? Claro que não falei, estou falando para vocês aqui. Claro, eu aqui estou lavando roupa suja, porque a gente está num grupo de estudos, mas lá eu estava numa entrevista, não ia jogar isso. Entendi. Não, mesmo porque eu nem a conheço, vou destruir o lugar dela, de repente eu falo uma coisa, o máximo que vai acontecer, ela nunca mais falar comigo, né? Não, mas não é isso. Mas é a mentalidade. E é bonito o que faz, não estou negando. Sim. Cuidar da comunidade, estabelecer dentro das regras do jogo do capitalismo, mas nós estamos produzindo conhecimento para romper com essas estruturas. Claro que não dá, claro que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que tensionar. É o nosso papel de intelectuais. Sim. Porque a gente é intelectual. A gente está olhando para um fenômeno e tensionando ele. Deixa eu ler o que a Cláudia está falando. Estou aqui ainda, diz ela, porque já passou da nossa hora. Bem, Cláudia. Desculpa.
Cláudia, estou aqui ainda. Sua fala me fará pensar muito essa semana, até a quebra de preconceitos. Estou cercada de artesãs que só pensam no ganhar, onde não há colaboração. A troca de informação é só uma degustação para vender o que ela sabe. A conexão é feita para o bem próprio, a tal terapia, e não há empenho para uma mudança de cultura. É por aí? Pois é, ela fala assim, estou com os pensamentos fervendo. Eu também, mas vamos tentar acalmar para a gente encerrar? Então, eu acho assim, não há como pensar em valor da artesania, sem pensar na vida de qualidade do artífice. E a vida de qualidade do artífice, de qualquer outra pessoa no mundo, não pode se dar nessas condições que a gente tem na nossa macroestrutura, se a gente não tensionar e romper com essas estruturas capitalísticas. Porque eu já fui artífice de vender uma bonequinha atrás da outra. Chega numa hora que você tem que contratar um funcionário. Daniela também já passou por isso. E ela não vai fazer como você. Porque no paradigma da quantidade, da venda, do produto, da rapidez, tudo que a gente vai conseguir é ter que ir para a farmácia para tomar as mesmas drogas que as nossas ceramistas do Rio Grande do Norte tomam. Não há saída por aí. Produto, mercadoria, não é uma coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é produzir conhecimento, é preservar conhecimento. Vamos sustentar a dona fulana, porque ela está preservando o conhecimento do fazer artífice do bilro, da renda de bilro. E não fazer com que ela trabalhe 24 horas por dia para vender toalhinhas de renda de bilro. A gente precisa mudar. E para a gente ter produção de mudança, a gente tem que parar de ser consumidora de artesanato. Ninguém precisa disso no mundo. Esses artesanatos não valem nada. Bonequinha, não sei o que lá de feltragem, não sei. Nada disso vale se não tiver gente. Só o que vale é gente. Sabe? É gente. Se você não apoia gente, o que te interessa apoiar? Comprar um produtinho para você decorar sua casa pequeno burguesa? Por quê? Porque eu acho que a gente tem solução. Sim. Mesmo estando irritada. Eu acho que a gente tem solução. A gente vai criar povoamento, a gente vai criar território, a gente vai criar conhecimento, que vai se distinguir da galeria, que vai se distinguir da loja de artesanato e que vai apoiar pessoas que têm saberes. É isso. E aí, uma roupa que eu compre de uma colega querida vai durar uma vida. Aí, em Portugal, eu tenho uma querida, que é a Fátima, que ela processa a lã, cuida da lã, lava a lã, tinge a lã, faz a malha. E as queridas delas compram as malhas que ela vende na feira, lá em Lisboa. 15 anos depois, eu já devo ter contado essa história 100 vezes, 15 anos depois, a pessoa que comprou, a colega, a amiga que comprou a malha, vem para ela e fala assim, tem como você, puxou o fio, tem como você arrumar? Porque a gente vai parar de comprar produtos e vai trocar afetos. Sabe, eu quero um mundo afetivo, eu não quero mercadoria. Quem quiser mercadoria, muda de canal. Tec, 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 levanta a bunda do sofá, vai aí na TV e troca. Nina, hoje não está dando para mim. Nina,
Eu quero saber o que tem nesse chá aí hoje. Gengibre. Gengibre é quente demais, Nina. Estou até vermelha de raiva. Ó. Meu óculos está embaçando de tanto calor. Tá um frio terrível, até o ventilador que fica aqui na minha frente. Ó, e no nosso próximo encontro, tá? Vou tomar liberdade de falar. A gente vai abordar a economia solidária. Sim. Tá? Então, a gente aí começa. Porque agora essa daqui já foi o limiar, né? Porque agora é economia solidária, agora é produção de redes, é para onde a gente tem que ir. Mas se a gente só fala sobre e não mostra que é a gente que é protagonista dessa ação, né? Que a gente é que tem que mudar, quem está aqui no YouTube assistindo, valor do feito à mão, quem é? É a mulher ribeirinha? É muito fácil falar sobre a mulher ribeirinha e legislar para o outro. Fala de você, meu bem, das amigas do Instagram. Gente, já tá com a macaca. Acabou o canal hoje. Decretei o fim. Eu não quero nada instagramável para perto de mim. Eu quero é gente. Gente, é gente. Se eu não sou solidária com a outra que está aqui do lado, na minha sala, no retângulo ao lado, eu vou produzir conhecimento para o povo ribeirinho, porque eu sou designer social? Francamente, sabe? Vida de qualidade é criar relação. É bem viver. E para bem viver, eu preciso ser gente. E para ser gente, eu tenho que deixar de ser consumidora. Para ser gente, eu tenho que deixar de fazer produto para o outro comprar. Para com isso, gente. Chega! Né? Chega disso! Né? Ó, tá aí, eu tenho esse dinheiro aqui. Tá para você. Né? Vai, faz suas coisas. Eu te apoio. Eu te apoio porque você é gente. E não porque eu estou comprando seu produto. Tô fora. Deixa eu ler as últimas coisas da Cláudia para a gente encerrar. Eu peço desculpa. Extrapolei hoje. Nossa, mas aqui tem umas coisas que me irritam tanto, sabe, gente? Olha só, já falou. A conexão é feita para o bem próprio. Já falou. E por aí? É por aí? Não, tá. Estou com os pensamentos. É um prazer ouvi-los. Eu já tinha lido tudo. É que ela escreveu. Ela está lá. Né? Gente, Cláudia, a gente conhece a Cláudia? Não. Mas é gente. É gente que está interessada. E aí a gente vai contaminando a Cláudia, tudo bem. Sabe? Porque em algum momento, eu tenho certeza disso, a gente vai virar esse jogo. Porque esse jogo que está sendo jogado não se sustenta mais. Se a gente não virar gente, nada vai virar. Só tem essa solução para nós, virar gente. Até a próxima, beijinho para vocês, ela falou, e para vocês aqui também. Vou desconectar, e aí a gente... Vocês me batem no privado. Ai, tá doido.